vamos tocar num ponto muito interessante, que é como é que o trading desportivo me ensinou algo para o empreendedorismo. E aí eu tenho as minhas primeiras lições profissionais, que é o mercado é mutação constante. Pelo menos é que eu falo com quem está a começar, a primeira prioridade de todas é não perder dinheiro. Então as pessoas têm muito medo ao erro, e o erro é aquilo que nos leva ao sucesso, apesar de ser algo ambíguo. Nós temos humildade para aceitar que vamos perder muitas vezes para acertar. E hoje as pessoas já não ficam nas empresas só simplesmente por um ordenado. Ou pela segurança. As pessoas querem um projeto de vida, querem que o aspecto profissional conecte com o aspecto pessoal e espiritual da sua vida e lhes transmita significado para que daqui a amanhã não entrem numa depressão porque simplesmente andam a trabalhar e trabalhar por trabalhar, que não as vai realizar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje temos connosco o Abrão Silva. Abrão que é trader desportivo. Eu não sou acompanhante assim assíduo da área, mas sei que és uma referência nesse aspecto cá em Portugal. Também te meteste, entretanto, pelo que eu pensava que até era mais recente, mas há pouco estávamos a falar, já há algum tempo no ramo da construção, não é? Corajoso. 2019. Desde 2019, por isso já levas aqui com uma boa bagagem. Por isso, Abrão, bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado. E fala-nos um bocadinho mais sobre ti e até começar por perguntar-te o teu background a longo prazo, não é? A questão do trading desportivo, correto? Mais alguma atividade empreendedora que tenhas tido pelo caminho e depois como é que as coisas foram encarrilhando até chegares aqui à construção, que é onde eu tenho aqui uma série de tópicos que gostava de puxar por ti. Então, resumidamente, para irmos àquilo que nos conecta, que é o imobiliário e a construção. Primeiramente, obrigado pelo convite. É para mim um gosto estar aqui. Alguém que é referência por aquilo que faz, não por aquilo que parece ser. É para mim sempre um gosto estar. Acompanho muito o teu trabalho e sinto que aquilo que tens feito em termos da literacia financeira e imobiliária em Portugal tem sido um trabalho bem feito de desconstrução de algumas mentalidades algo paradas no tempo, e este país precisa de pessoas que o levem para a frente no mundo da internet. Então parabéns pelo teu percurso e obrigado pelo convite. Após isso, quem é que é o Abrão? O Abrão é uma pessoa que, devido a alguns contextos de vida difíceis na sua adolescência, se refugiou no futebol. Primeiramente fui futebolista profissional, sendo que vivia dos meus rendimentos do futebol até aos meus 21 anos, 22, onde depois, devido a alguns ordenados em atraso e tudo mais, tive a sorte de, por todos os clubes que passei, me deverem dinheiro até ao dia de hoje. Então comecei a ter que abdicar de um sonho e ser pragmático na vida. Então aí abraço o meu primeiro emprego extra-futebol, a trabalhar no aeroporto, e começo a despertar um bocadinho o meu interesse para sair do jogo dos ratos, não é? Daquela rodinha do rato. Perceber como é que poderia converter melhor a minha hora em Gostavas do teu trabalho no aeroporto, naquilo que fazias? Ou seja, tu queres sair da roda dos ratos, ou percebes que há uma roda dos ratos quando te sentes desconfortável com alguma coisa, não é? Porque há pessoas que entras na roda dos ratos, pá, aquilo é perfeito, levam uma vida tranquila, muito certinha. Aquilo é sempre 9 às 5, sempre a mesma coisa, pá, impecável, mas tu houve qualquer coisa que te empurrou para fora dessa norma. Sim, eu acredito que um empreendedor não é um empreendedor porque quer, é um empreendedor porque tem características inatas nele, e essas características inatas são alimentadas por estímulos que tu não controlas, que te dizem isto não é para ti, não estás no sítio certo, e está tudo bem se tu estiveres bem das 9 às 5, até porque o mundo funciona porque existe uma rotina, mas também o mundo cresce por aqueles que saem fora dessa rotina. E eu acredito que o meu perfil esteja mais traçado nesse sentido. Então comecei, na altura, a ver de que forma que eu poderia sair dessa roda, e uma das formas foi o trading desportivo, onde conciliava então o meu trabalho no aeroporto, onde já agora, a título de curiosidade, eu embalava umas bagagens, ou seja, tu quando vais ao aeroporto tens aquele filme para colocar à volta das bagagens, vender cadeados. Eu fazia isso. Na altura tive uma dificuldade tremenda para me aceitarem no mercado de trabalho, e essa empresa, que era italiana e estava a entrar no mercado dos Açores, onde eu estava a viver, onde tinha ido para lá jogar futebol, abriu umas portas ao trabalho e eu aceitei, fui muito feliz lá. Descubro o trading e começo a estudar enquanto trabalho, começo a estudar o trading.
E foi fácil para mim deixar de fazer o meu extra futebol para começar-me a dedicar a algo que na altura não me rendia nada. Foram 6 meses de prejuízo, ou seja, eu trabalhava e depois o tempo que eu dedicava a extra trabalho com mais trabalho era a perder. Era comprar informação, não é? Mas no fundo eu sempre encarei a atividade do treino desportivo com uma seriedade muito grande, a perceber que tecnicamente e do ponto de vista científico haveria possibilidade de extrair dali valor. Então fazia parte, no fundo estava-me a licenciar a mim próprio nesse tempo que investi e nesse dinheiro que na altura não perdi, investia em conhecimento prático. Bem, isto alguns em 2012, 2013 começa a minha carreira profissional enquanto trader. E, como é que distingues carreira não profissional de profissional? Há tipo alguma formação, alguma coisa do género? Ou simplesmente é o facto de alocar 100% do tempo só a isso? Não. Pragmaticamente digo-te que converto o não profissional ou a pessoa que tem uma ambição de ser para a pessoa que é, quando pragmaticamente tu consegues viver dos rendimentos daquela atividade. Então, de agosto de 2012 a dezembro de 2012, todos os meses foram prejuízo. Não muito elevados, cerca de 660 euros. Vamos falar aqui de números, não é? Em Portugal não se faz isto, mas vamos aqui americanizar aqui a coisa, falar de números. Já para o título, perdeu 660 euros. Exatamente, thumbnail. E depois então, em janeiro, tenho o meu primeiro mês lucrativo, descubro que consigo criar ali uma estratégia de EV+, é aquilo que a gente chama no trading desportivo, uma estratégia de valor esperado positivo no longo prazo, que vocês repercutindo aqueles mesmos conceitos, muitas vezes, ou seja, volumando aqueles conceitos no longo prazo, todos os parâmetros que estão incluídos nesse conceito, tecnicamente estão bem feitos, vocês vão ganhar dinheiro quer queiram, quer não, porque estão a fazer bem tecnicamente a coisa. Eu descobri as minhas primeiras estratégias em 2013. Esse Eureka Moment, como depois se chama. Que são estratégias standard ou são coisas que tu adaptas e aquela estratégia funciona e só conheces a ti a aplicar aquele tipo de... Olha, vamos tocar num ponto muito interessante, que é como é que o trading desportivo me ensinou algo para o empreendedorismo. E aí eu tenho as minhas primeiras lições de vida, lições profissionais, que é o mercado é mutação constante. A intenção de quem investe muda, a adaptabilidade é momentânea, está sempre em constante mudança, porque há pessoas a perder rentabilidade para que outras subam nas suas rentabilidades. E este jogo de forças empurra os mercados, empurra as economias, empurra os negócios a constantemente mudarem. Não é mais do que um jogo de força que te empurra de um lado e te empurra de outro. E eu percebi que aquilo que funcionava naquele ano, em 2013, e que estava a funcionar para mim, requeria uma coisa. Era que o Abraão, apesar de ter conseguido encontrar um caminho lucrativo, a partir dali ia ter que trabalhar muito mais do que anteriormente. Primeiro para crescer e depois para se adaptar a estas mudanças constantes que o mercado obriga. E não há nada que possas fazer que não trabalhar fisicamente ou do ponto de vista mental também. As duas coisas, não é? Deu para percorrer o primeiro quilómetro, mas depois, se eu quiser percorrer aqui 100 km, o Ultra Ironman não vai poder ser com a estratégia do primeiro quilómetro, não é? Senão vais logo... do outro lado há pessoas. E aplica-se no empreendedorismo, não é? Ou seja, qualquer negócio, que isto que funciona hoje, amanhã pode não funcionar, e quando diz amanhã pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 6, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2. O pior que se pode fazer como empreendedor é encostar, não é? E mesmo com o rendimento passivo, agora falando do imobiliário, que o imobiliário dá, compras imóveis, metes a arrendar, depois nunca mais pensas naquilo, se calhar a 5, 10 anos vais começar a ter problemas e se calhar já não vais ter capacidade de adaptar nessa altura. Exatamente. Ou ia demorar muito tempo a adaptar para o mercado dali a esse tempo, voltares a erguer com algum problema que tenha, seja juros, seja inquilinos deixarem de pagar, seja alguma coisa sobre legislação, ainda por cima em Portugal. Exatamente, não é? Perfeito. Não, é isso mesmo, até porque a tua tomada de decisão sobre aquele imóvel em concreto naquele ano, as tuas métricas de análise não são as mesmas que vão funcionar daqui a 5 anos, ou seja, se a tua decisão foi há 5 anos atrás sobre aquele imóvel, ok, tu podes mantê-lo e podes aproveitar uma valorização constante do mesmo, e eu percebo esse fundamento, mas também por outro lado tu percebes, ok, se eu agora quiser partir para outra escala, eu vou ter que vender este e fazer uma nova compra no mercado. Os fundamentos que eu utilizei há 5 anos atrás funcionam agora? Se calhar não. Não, se calhar, todo. Geograficamente, fiscalmente, tudo isto teve adaptações, tudo isto teve alterações. Tempo de escala também já tens uma experiência, ou seja, uma coisa é entrar no mercado assim verde, e quase
pelo menos é o que eu falo com quem está a começar, a primeira prioridade de todas é não perder dinheiro, não é? E a estratégia a adotar é tipo quebrar aquela entrada, fazer a primeira compra, fazer a primeira venda, fazer o primeiro Airbnb, aquilo que seja. Mas essa é só a primeira, não é? Depois daí para a frente já tens essa informação, já começas a considerar outras coisas, a localização, o trabalho, a escala, os recursos acessíveis naquela zona. Perfeito. Por isso... Perfeito. E agora olhando para trás, né? Há 6 anos de investimento, há coisas que fiz lá atrás que agora... Olha para imóveis assim, só o trabalho que agora vou ter que vender isto. Mas pronto, lá atrás serviu para alavancar conhecimentos de obras, conhecimento de pessoas, não é? Para fazer outras obras, consultores, fornecedores, aquilo que seja. Por isso nem tudo, e no imobiliário, não é? Que tu também estás nesse ramo, Certo. tu podes tomar uma má decisão, podes tomar uma boa decisão com um mau resultado, não é? Aquilo até podem correr muito bem, ou podes ter prejuízo, mas Certo. serviu para, mas entretanto isto obrigou-me a contratar mais 2 pessoas. Tiras Que sempre deram o ações. prejuízo. Portanto, contratei, depois aquilo não fez o break-even sequer, aquela obra, aquele investimento, mas agora tenho essas 2 pessoas e o próximo investimento aquilo vai correr muito bem, porque elas já estão treinadas com aquilo que tu perdeste dinheiro. Exatamente. Por isso, Potenciar aquilo que são... Potenciar sempre o lado... algo positivo, não é? Dos desafios que a vida nos traz. Isso é algo que, lá está, todas estas áreas conciliam com o âmbito espiritual, pessoal, profissional, tudo isso nós podemos conectar. Eu gosto muito de fazer sempre essas conexões. Aliás, aquilo que mais me fascina na vida são as ligações com as pessoas e as conexões com elas. E essa filosofia eu levo para os negócios. Então... os negócios são isso, não é? Pessoas Sim. é que compram, pessoas é que vendem, pessoas é que fornecem os serviços, essas coisas todas. E, ou seja, tu começaste no trading já há 12 anos, 12, 13 anos, 12, há sim. algum tempo, Uhum. e trabalhaste em aperfeiçoar essa profissão, o teu trabalho. Depois chegou uma altura que foste direto para o imobiliário, tiveste outros negócios pelo caminho, alguns... Eu tentei algumas brincadeiras. Já estive ali, tentei importar umas esteiras, vender a uns colegas, fazer umas coisas que na verdade não foram muito bem sucedidas. Mas não há problema nenhum com isso, não é? É importante transmitirmos lá para casa que aqueles que mais acertam no mundo foram aqueles que mais erraram também. Exato. Então as pessoas têm muito medo ao erro, e o erro é aquilo que nos leva ao sucesso, apesar de ser algo ambíguo olhar para as coisas desta forma, mas é mesmo a chave das coisas. Nós temos humildade para aceitar que vamos perder muitas vezes para acertar. Então eu tentei algumas coisas pelo caminho. O imobiliário surge de que forma? Surge em 2018, na altura eu tinha já as minhas poupanças, não é? Porque, bem, tinha algum juízo. Isso também é importante, não é? Isso era todo um outro episódio só a falar sobre isso. Então eu gastava menos do que aquilo que ganhava e consegui então fazer umas poupanças e comecei a pensar, se calhar inflação, este dinheiro aqui parado todos os anos, ano após ano, não representa a mesma coisa, apesar de numericamente olharmos e 50 mil é 50 mil, no ano a seguir, se a inflação teve, não é uma subida de 10%, aqueles 50 mil representam 45 e a gente começa a ter estes gatilhos e começa a pensar, isto preocupa-me. E comecei a pensar de que forma é que eu agora trabalho em casa, isolado, de que forma é que eu agora vou tentar gerar uma nova fonte de renda. Agora tenho que encontrar um significado para a minha vida, porque fazer dinheiro por fazer dinheiro a mim já não me transmite nada. Para isso eu continuo a trabalhar em casa, a fazer a minha vidinha e está tudo bem. Não, eu agora quero impactar os outros. E descobri que criando empresas geram valor na sociedade. Comecei a explorar um pouco o tema. E ao contrário daquilo que é muitas vezes o pensamento do cidadão, não o comum, mas um cidadão mais frustrado, que as empresas servem para enriquecer pessoas. Não, as empresas estão formatadas para gerar valor na sociedade. Enriquecer pessoas, na verdade. Mas não só o... Mas isso é consequência. Sim, é consequência. Não é significado, não é propósito das empresas. As empresas nascem com o intuito de debelar algo que não exista, seja uma solução técnica, seja um veículo, seja uma solução na indústria alimentar, seja lá o que for, há um significado para a criação de uma empresa, por norma. Então, nem todas. O Bitcoin, por exemplo, não é? Está criado com alguns fundamentos por trás, algo contestáveis. Mas não é uma empresa, não é? Aquilo até está feito para
rolar sozinho. Assim, meio Sim, que... eu dizia-te até a indústria do próprio blockchain, é um bocadinho controverso. Eu sei que há muita gente que vai bater nesta tecla quando eu falar sobre empreender com significado. Eu sei que vão depois ir para outros âmbitos, eu quero já deixar aqui só essa ressalva. Mas por norma as empresas que são cotadas em bolsa, as empresas que não são cotadas em bolsa, as empresas que preenchem a nossa sociedade são pessoas, são empresas que geram valor para a sociedade. E eu pensei, ok, eu também gostaria de gerar valor para a sociedade. Estar a fazer dinheiro no trading desportivo gera valor para mim. Há uma geração de valor indireto através da empresa que depois fatura-me impostos e depois por aí adiante vai, mas eu próprio quero ter uma ação direta na sociedade. Olhei à minha volta e pensei, opá, como é que eu posso fazer isto com alguma taxa de assertividade na coisa ou com alguma probabilidade mais elevada do meu lado? E olhei e tinha o meu padrasto altamente mal aproveitado nas empresas onde estava, onde era engenheiro civil com um know-how incrível e às vezes atrasavam-se no pagamento, às vezes falhavam no valor que lhe diziam que iam pagar. Eu, bem, tenho aqui um veículo de potencialização de um propósito. E pronto, sentei-me com ele. Na altura tinha um colega do trading desportivo e apresentei-lhe o projeto. Sentamos-nos numa padaria algumas vezes a tomar um pequeno almoço e a jogar umas cartas na mesa sobre o assunto. E nasceu a Constru Justo com 2 funcionários em 2019, uma empresa que se propunha a estar no mercado a trabalhar para terceiros e queria ser um veículo para mim de entrada no ramo imobiliário, conexão com imobiliárias que chegariam até mim. Eu não tinha know-how para saber avaliar alvos imobiliários, mas as imobiliárias à partida, não é? Uma altura de um boom imobiliário também, onde também me deparo com muitos comerciais sem formação de base. Sim, da 2018, 2019 foi ali uma altura... Entrou o mercado aqueceu muito, entrou muita gente muito rápido. É isso. Então tive algumas dores nessa altura. Ou seja, criei expectativa que terceiros me iriam dar aquilo que eu necessitaria em primeira fonte. E quando é assim, tu estás sujeito e dependente da capacidade dos outros. E não foi algo muito bom naquela altura. Mas pronto, a empresa nasceu em 2019 com 2 funcionários, o meu padrasto e uma arquiteta. Hoje a Constru Justo, por exemplo, não tem arquitetura. Aprendi que mais valia especializar-me em algo do que ter várias frentes, no sentido e aplicando um conceito que trouxe sobre o trading e que me tornou referência mundial na atividade, que foi querer ser muito bom num mercado, enquanto tinha colegas meus que ao longo de um caminho mantiveram-se num patamar, ok, vivem, mas não sobressaíram porque mantiveram-se ali. E o foco mais disperso, não é? Isso mesmo. Então eu retirei esse conceito de trading desportivo para a empresa de construção e comecei, não, eu se quero ser muito bom, um dos melhores do país nisto, eu tenho que me focar em construção e construção muito específica, determinar muito bem para onde é que eu vou, e não é rocket science, simplesmente tu percebes como é que as coisas funcionam em diversas frentes. Exato. Acho que também há um bocado tem que haver aqui um balanço, ou seja, tu chegas a essa fase. Depois depende também da maturidade até noutros negócios, porque numa fase inicial talvez não seja 100% verdade, mas queres logo tornar especialista numa coisa muito específica, mas sem teres, tu precisas de contexto, não é? Tu vais-te focar na Constru Justo, já has de explicar o teu foco, não é? Aquele tipo de construção, aquele tipo de materiais, aquele tipo de localização, mas se tu ou a tua equipa não tiver um conhecimento mais abrangente do que aquele foco muito específico, esse conhecimento eu acho que é necessário para navegar até lá. Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Porque senão andas um bocado com umas palas nos olhos e se sair um bocadinho fora daquilo que estás a... Ainda por cima da construção, que isso acontece a toda hora. Podes atrasar uma obra, podes não conseguir acabar, podes, sei lá, não ir de encontro às expectativas do cliente. Correto. Esta última mensagem que te transmiti já é uma mensagem um pouco já que aglomera 5 anos do meu trajeto enquanto empreendedor no ramo da construção e no ramo dos investimentos imobiliários. Claramente aquilo que tu transmites é verdade. Tu tens que, quando tu vais para um negócio e tu não tens um know-how tão abrangente, tu vais por experimentação adquirindo esses conhecimentos até tu perceberes alto. Eu agora tenho aqui uma série de estradas e eu sei que aquela estrada que tem um determinado pavimento adapta-se às minhas rodas do meu veículo e vais por lá. Até lá tu vais experimentando vários terrenos, eu entendo isso.
na verdade, para mim, foi importante estar munido e aquilo que as munições de uma empresa são os seus recursos humanos. Estar munido do meu padrasto, alguém com 20 e poucos anos ou 20 anos na altura de construção civil, que tinha passado por diferentes contextos, desde construção de shoppings até simples reabilitações. Passou por uma crise, não é? Na construção também. Passou por uma crise. Trabalhei numa empresa muito grande, na altura em Peripar, uma empresa que fazia shoppings, Vivacis, bem para adiante, aeroportos. E foi muito importante para mim também ter alguém que estava na minha empresa, não só propriamente naquela altura, e daí que nós somos os contextos que vamos enfrentando ao longo da vida e que vamos tendo ao longo da vida. E o meu padrasto foi para mim uma sorte ter um recurso humano daquela qualidade, que em pleno 2019 recebia em 2020, recebia propostas, por exemplo, da Mota em Gil a pagar 2 e 3 vezes mais que o que a Construjusto poderia pagar, e manteve-se no projeto por ver o caminho do longo prazo. De onde é que a Construjusto poderia sair. Hoje é um diretor de produção da Construjusto, lá atrás era só um engenheiro que geria uma faturação de 100 mil euros em 2019. Então nós temos pessoas alinhadas com a nossa visão, e é um trabalho que parte do empreendedor, do líder de projeto, transmitir essa visão, porque quem está a trabalhar no dia a dia muitas vezes não vai conseguir abrir horizonte para onde nós estamos a enxergar. E é o nosso papel enquanto líderes de uma empresa, mais do que muitas vezes dominarmos aspectos técnicos, dominarmos as ambições das pessoas, onde é que elas querem ir. E hoje as pessoas já não ficam nas empresas só simplesmente por um ordenado. Ou pela segurança. As pessoas querem um projeto de vida, querem que o aspecto profissional conecte com o aspecto pessoal e espiritual da sua vida e lhes transmita significado, para que daqui a amanhã não entrem numa depressão porque simplesmente andam a trabalhar e trabalhar por trabalhar, que não as vai realizar. E é só um ponto, uma adenda aqui nesta nossa... É uma filosofia que eu tento ter, claro que isto está sempre em constante melhoria, mas tem a ver com... Lá está, nós temos a nossa missão, tu criaste a Construjusto, eu tenho também aqui as minhas empresas, portanto há aqui as pessoas que fazem parte, colaboradores, parceiros até, não precisam de ser colaboradores diretos da empresa, consigam de alguma forma o sonho que eles têm, ou elas têm, a visão que têm de vida, seja uma coisa compatível com o que nós fazemos aqui. E lá está, serve não só o meu propósito da empresa, como também daquela pessoa que quer aprender mais sobre o imobiliário, quer acompanhar de perto para aprender depois começar a fazer os investimentos dele, ou quer ter um estilo de vida que esta empresa lhe possa oferecer. Isso é muito importante porque lá está, percebes o porquê das pessoas, não é? E é mais fácil colocá-los até no sítio certo e fazer esse assessment constantemente. Exatamente. Porque as ambições também mudam, as pessoas aprendem mais coisas. Se calhar aquilo que eu queria há 2 anos atrás, que já não é aquilo que quero agora, e aquilo que eu queria há 2 anos atrás, neste momento é o que eu menos quero neste momento. Sim. E tu deixas a pessoa naquela posição e se calhar a pessoa desmotiva, vai abaixo e depois ou sai, ou tu és obrigado a despedir, mas se calhar não, a pessoa está num departamento completamente diferente, ou numa outra empresa que tu tenhas, faz absolutamente todo o sentido passado X tempo. Até porque há um investimento sempre do empreendedor. Quando tu investes no teu profissional, cada dia que ele se mantém na tua empresa é um investimento da própria empresa em mantê-lo e em que ele cresça. Então eu deparo muitas vezes, sabes, com funcionários, com empreendedores que têm uma filosofia de não tem este, bem a outro. E mensurar, e este é um exercício muito complicado para o empresário, porque mensurar quanto é que significa realmente a troca de um funcionário por outro é uma equação que não é bem aplicável a um Excel qualquer. Não dá para... Porque todos nós, seres humanos, não é? Temos um código genético completamente diferente e a própria experiência não é algo que tu consigas... o valor que aquela pessoa agrega em termos humanos a uma empresa, tu não consegues muito bem metrificá-la. Tu consegues metrificar as apetências técnicas, não consegues metrificar as apetências humanas, mas há um investimento da empresa até que a pessoa se desenvolva não só tecnicamente, mas também humanamente dentro daquilo que é a cultura da empresa. E tu só mantens a cultura da empresa num nível altamente elevado se tu mantens pessoas. Porque uma pessoa nova, ninguém entra na tua casa de novo e sabe quem é o Ricardo. Ninguém é uma grande amizade do Ricardo de vida. Tu vais-me conheceste-me hoje, não vou ser o teu melhor amigo. O teu melhor amigo vai ser pessoas que tu sabes quais são os valores dele, quais são as experiências de bem que ele passou ao longo da vida com que tu te identificas. Experiências comuns. Isso passa-se nas empresas. E porquê que eu estou a tocar neste aspecto, Ricardo? Porque eu não sou o Abraão
não é o tipo de empreendedor que tu vais ter aqui, que vem de uma escola de gestão, que vem de uma universidade de gestão, que tenha potências matemáticas, que tenha potências técnicas sobre a área onde está envolvido. Eu sou uma pessoa, acima de tudo, de potências humanas, de relações humanas puras. E é isso que eu valorizo. E isso foi importante também, eu perceber e assumir-me quem eu sou, com as minhas lacunas e com as minhas valências, conhecendo-me a mim próprio, o autoconhecimento, foi importante para direcionar a minha empresa para o nicho de mercado que se conectava com o quê? Com sentimento. E vou-te transmitir este pensamento para uma lógica mais pragmática em termos de empresarial. O empresário que trabalha volume, o empresário que trabalha na construção civil para fazer muitas obras a um preço de custo baixo, por exemplo, é um empresário que se vai conectar com preço, com negociação pura e dura, e dificilmente se pode conectar sentimentalmente com pessoas. É muito agressivo. O empresário que pode direcionar a sua empresa ao longo do tempo para um conceito, para um nicho mais high ticket, ou para médio alto, que vai querer ter no fundamento da sua empresa não os funcionários com o vencimento mais baixo que produzam mais, mas o funcionário que está com um vencimento mais alto, mas com um propósito muito maior do que os outros, de profissional. Este empresário vai se conectar mais com um tipo de clientes que procuram mais o sentimento. O cliente da high ticket é um cliente que se une mais sentimentalmente àquilo que é seu, muitas das vezes, apesar de não parecer, porque é um cliente que, por norma, há muitos casos desses, é um cliente que vem com uma história de vida empresarial muito grande, que valoriza aquilo que está a comprar, ao contrário das pessoas pensam, que valoriza muito cada euro que está a gastar. Então ontem estava num evento acerca disso, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, as pessoas que estão nos patamares mais altos das hierarquias, dos segmentos industriais, das empresas e etc., são as pessoas que às vezes mais valorizam o seu trajeto até lá chegar e valorizam mais o euro gasto, ao contrário daquilo que é a expectativa das pessoas muitas vezes. Ambos os empreendedores têm que existir, não é? Porque há tipo de construção que tem que ser em massa, não é? Custos controlados para construção em massa, não é? Exatamente. Agora lá está, depende onde tu queres atacar. E mesmo, ou seja, tu satisfazes um cliente high ticket, não é? Um tipo de cliente high ticket, mas claro que aí tens mais margem, acho eu, para os teus colaboradores e as pessoas que fazem parte da empresa. Não é ter mais margem. Tens um propósito que se calhar outro tipo de colaboradores não faria sentido, não é? Mas mesmo o empreendedor em massa tem um desafio maior, porque provavelmente tem muito mais pessoas no seu encargo. Não sei quantas pessoas é que tens a trabalhar contigo, direto ou indiretamente. Diretas, estamos a caminhar para 50. 50 pessoas, ok, já é alguma, mas não é uma super massa, tipo de 1000 pessoas. Não, claro que não. Mas ainda assim, se calhar com tamanha escala, o tipo de preocupações que existem, acaba por colocar essa preocupação que tu tens num nível de prioridade mais baixo. Pode ser isso que naturalmente é isso que acontece. Tu tens 3 ou 4 horas ao menos tempo, ou 5 ou 6, é diferente teres um aeroporto de um lado, mais um centro comercial do outro, é diferente. Eu nunca estive nessa posição, mas tem toda a lógica que estás a dizer. Daí que, por exemplo, eu diga algo pode mudar, que me faça mudar isto, porque hoje a Construjusto é de 4 sócios, deixou de ser do Abrão. Tive um processo muito engraçado que decorreu ao longo deste ano, na entrada de um sócio. De repente chega até mim 2 rapazes muito interessados no imobiliário que se tornaram meus sócios da empresa de construção. Já não foi só para o imobiliário, para a empresa de construção, e neste momento somos 4 rapazes. Aquilo que tu dizes faz muito sentido, porque eu digo muitas vezes, a Construjusto, por mais talento que possa ter interno, por mais capacidades, a Construjusto nunca vai ser a maior empresa deste país, porque eu não me identifico, por exemplo, com a forma de estar no mercado. Atenção, não me identifico, não quero dizer que estou a dizer que está errado, eu só estou a dizer que não se coaduna tanto com os meus valores. O Abraão hoje em dia ainda tem uma posição sobre a Construjusto que ainda é maioritária, então eu ainda tenho aqui algum poder de escolha, e eu não me identifico com o mundo, por exemplo, das obras públicas. Então é uma escolha. Claro, são segmentos diferentes, exato. De que ambientes? Mas claro, mesmo na obra pública, ou mesmo naquele um prédio que é mais se, lá está, o líder tiver uma filosofia que olhe para aquilo e pensa assim, não, vou fazer este prédio para satisfazer famílias, para fazer crescer a zona, isso dá para passar para os colaboradores até o gajo está a levar os baldes de massa, ou o fornecedor, estou a fornecer esta encomenda, vai para aquela obra que é uma construção social, certo, por exemplo, ou para aquela obra que é aquele novo empreendimento que vão usar, sei lá, um material diferente. Certo. Que o líder lá de cima faz questão que isso chegue a todo lado. Portanto, é possível lá mesmo. É.
É possível, mas concordas comigo que mesmo vamos trazer aqui outra indústria, por exemplo, a indústria da restauração, concordas comigo que o propósito que move o McDonald's em termos de massa não é o mesmo que move o restaurante, não é? Do Avilés. Estás a entender, percebes? Em termos de dinâmicas, em termos do cuidado com a... São simplesmente prioridades diferentes. O Avilés quer ali ter sempre cada prato tem não um toque, mas um sabor diferente. O McDonald's, a prioridade deles é ser exatamente sempre igual. A pessoa quer esteja nos Estados Unidos, quer esteja em França, em Portugal. Isso. A prioridade é que todos os processos sejam à volta de entregar sempre a mesma coisa, com qualidade, com... E a experiência que nós, para a qual vamos trabalhar, ou seja, a experiência que nós queremos ir para porque tu simplesmente imagina, tu não chegas ao mercado e dizes, olha, eu sou a Constru Justo, ou eu sou a Ricardo Matos Construções, Epic Scale, e trabalho só luxo. As coisas não funcionam desta forma. Isto não é assim. Tens que atrair as pessoas para aí, não é? Antes de atrair pessoas, tu vais ter que aceitar as consequências da tua escolha. Porque a Constru Justo é um projeto, por exemplo, que de 2019 até 2021, 2022, é um projeto que o Abrão não tirou um cêntimo dele. Aliás, eu continuo em investimento constante, mas é um projeto que eu nunca quis. Eu poderia ter feito manobras empresariais na gestão dos meus clientes, na gestão da experiência do cliente, que retirava o café quando eles vinham à empresa, que retirava o tempo que se dedicava em vez de meus engenheiros irem à obra com um tempo de 20 minutos contado para estar a debelar dobras com o cliente, podiam ficar lá 1h30 que eu não ia lhe estar a bater, e eu queria dar essa experiência ao cliente, estar a ter à vontade para conversar com o engenheiro. Essas escolhas saem da carteira de alguém. E margem, e cash flow, e... Né? Uma série de coisas. Então, isto é muito escolha financeira, ou seja, muito escolha estratégica da tua empresa, mas que vai ter repercussão no aspecto financeiro da empresa, e ao fim e ao cabo, é como eu te digo, tu não chegas lá porque as pessoas batem-te à tua porta, tu chegas lá porque tu fizeste as escolhas, aceitaste as consequências das tuas escolhas e esperas que o mercado te entenda. Porque depois existe aqui algo que é a comunicação com o mercado, porque às vezes nós estamos a falar uma língua e o mercado onde estamos é outra. E tu, das duas uma, ou ensinas o mercado a entender-te, e é muito difícil esse exercício, eles perceberem o que é que a tua empresa comunica. Depois vai uma série de coisas, desde o branding, à comunicação, ao aspecto das vendas, porque o empreendedor por norma não quer vender, mas todo empreendedor tem que vender para chegar lá. Há uma série de dinâmicas que se proporcionam, isto do empreendedorismo tem uma série de equações. Não dá para explicar, não é? Dá para explicar algumas partes, mas juntar tudo, acho que... Como tu estavas a dizer ao início, a pessoa ou nasce com isso ou passa ali por uma série de experiências que quase programa aquilo subliminarmente na... Eu pragmaticamente, só para concluir isto, Ricardo, na altura eu falava isto com as pessoas. E, muitas vezes as pessoas, é normal, opinam sobre o teu negócio. Não é? Tu falas, muitas vezes o empreendedor só quer transmitir as suas dores, mas nem quer ouvir ninguém. Ele só quer meter para fora. Está a doer, só queres te libertar um bocadinho daquela dor, metendo para fora e sentir que alguém está a ouvir. Eu, quando fazia esse exercício, o que é que acontece por norma das pessoas? As pessoas opinam e é normal, está tudo bem. As pessoas opinam, mas se cá devias fazer assim e assado. Só que é muito ingrato, porque na verdade só nós sabemos que história queremos escrever. Tu apresentas o livro à pessoa, aquele livro está em branco, a pessoa diz, escreve umas linhas assim, mas tu queres escrever o livro com aquele propósito, com aquele significado, e só tu é que sabes qual vai ser os próximos capítulos, porque senão tu vais chegar no final, tu escreveste um livro que é uma bandalheira e tu não sabes o que é que aquilo representa. E estas escolhas que eu tive que fazer na altura foram muito complicadas e colocaram-me muitas vezes em questionamento. Eu questionei muitas vezes, se não estou certo, não era fechar a minha empresa. Muitas vezes revoltei, muitas vezes chegava a casa e pensava assim, Portugal não é para mim. Esta cidade não é para mim. Esta comunidade à minha volta não é para mim. Depois questionas, né? Porque aquilo tudo, o output que tens, os inputs que levaram até lá não foram... Tu achavas que ia te levar a certo sítio, não é? Mas depois aquilo foi completamente ao lado. Acho que é muito importante... tu dizes que o empreendedor tem a dor e depois, né, manifesta, faz o seu produto, o seu serviço. Eu tenho aqui um bocadinho mais Claro que isso tem que existir, de certa forma, temos que, de alguma forma, pensar também por nós próprios, mas eu gosto muito de escutar, ser curioso e, lançar, estás a ver? Em vez de lançar e com a confiança toda que isto é o melhor para as pessoas e que isto vai fazer sentido, é lançar e começar logo a ouvir.
lançar assim qualquer coisa que atrai, as pessoas começam a olhar assim, como é que estão a olhar? Quem é que lá vai? Quem é que toca primeiro? Estás a ver? Quem é que quer falar contigo para querer saber mais? E depois começar, a explorar por aí e o resto do produto é desenvolvido com base nisso. Okay. Fazes o isco, metes lá para ver se o peixinho vai morder. Exato. Até que muitos dos nossos imóveis que às vezes vamos à venda, tipo, pomos à venda uns renders, uns com umas ideias para ver quem é que atrai, vamos às pessoas até à obra antes de começar ou numa fase muito prematura para ter feedback de... No fundo isso é escolha, ou seja, no fundo isso é escolha da forma que tu... Sim, é uma escolha, não, isto é sempre cinzento e branco, gosta, não gosta, toda a gente vende cinzento e branco, portanto isto também vai funcionar, siga para a frente. Porque tu para testares, para meteres a cana, tu metes lá o isco, preparas muito bonitinho, pegas na cana e metes só para ver se os peixinhos saltam para fora da água, não é? Para ver se tens alguém a tentar morder lá e tu vais tirando a cana, opa, veio 1, veio 2, veio 3. O gajo que pega e pegou na cana e meteu lá o isco e meteu mesmo a cana e meteu mesmo o isco para debaixo da água, efetivamente vai ter outras duas diferentes da tua, que é vai já experimentar, vai já fazer isso já por experimentação prática, pode correr bem, pode correr muito mal, que é, pode correr, ou seja, o peixe morde, apanhou, está feita a sua pescaria, não, pode perder tempo, estar lá, gastar dinheiro e fazer... No fundo isto é sempre escolhas, nós estamos sempre é uma escolha, exato, eu faço assim, mas exato, é uma escolha, eu vou fazer desta forma, nem em todos os imóveis, mas por alguns imóveis fazer isso, mas... Digo-te isto porque nunca há muitas vezes, e confidencia comigo, Ricardo, essa situação, tu dás muitas mentorias, dás muitos cursos, e os cursos e as mentorias devem ser organizadas de forma a que as pessoas aprendam de forma metódica. Sim. Tu sabes que os métodos muitas vezes são engessados, são amarrados a algo que tem que ser, a receita é 1 mais 1 são 2, porque senão as pessoas não entendem muito bem, mas por outro lado tu sabes que os mercados têm mutações constantes. E agora vou só torcer aqui um bocadinho, não sei se alguém já te fez isto no teu podcast ou não, mas gostava de fazer-te uma pergunta, fazer-te aqui ao contrário. E entre quereres ensinar metodologias que têm algumas bases prontas, ou que têm parâmetros demasiado definidos, e a dinâmica dos mercados constantemente estão em mutação, seja porque agora há uma grande corrente de investidores, vai Ricardo Matos naquela região, isso vai requerer obviamente adaptação de uns para os outros, porque todos a procurar na mesma região a mesma coisa, o mercado vai mudar, vai haver mutação, por exemplo. Como é que tu lidas com isto? Em primeiro lugar, acho que essa mutação, isso claro que surge aí nos comentários, né? Se estás tão rico e não sei o quê, se faz, porque estás a ensinar a concorrência e blá blá blá. A verdade é que quanto mais concorrência existe, e nos últimos anos, com eventos, com milhares e milhares de alunos, é verdade que existe muito mais pessoas no mercado do que existia quando eu comecei, mas isso eu comecei a sentir a concorrência aumentar antes de haverem sequer formações, pelo menos cá em Portugal. O que eu sinto é que a concorrência, entre aspas, que existe, primeiro, eu adoro a cultura que existe nas minhas comunidades, na comunidade imobiliária aqui em Portugal, porque embora existam mais pessoas no mercado, há muito mais entreajuda, ou seja, neste momento este negócio não faz sentido para ti, em vez de deixar assim, pronto, há de vir outro, não, vou falar com aquele amigo, vou falar com aquela pessoa, estás a ver? Aquele investidor parceiro, aquela comunidade de investidores, aquilo que seja. Depois, a concorrência, entre aspas, que existe é muito mais educada, ou seja, enquanto que há algum tempo atrás, por exemplo, nos arrendamentos, as pessoas compravam imóveis para arrendamento, aquilo desde que arrenda ao banco são 300 euros e eu consigo arrendar por 500, bora siga, isto vai dar lucro. Há muito mais pessoas a não pensar assim agora. Certo. Ou seja, não vai haver um maluco que paga 120 mil euros por aquilo porque arrenda por 500 e tem 300 euros ao banco. Não, pensa assim, não, mas eu vou ter despesas disto. Faz sentido eu comprar por não 120, mas por 100. Não é? Que seria a proposta que eu faria. Ok. Ou seja, seria mais difícil para mim competir com a proposta de 120 de alguém que depois dali, por exemplo, agora, se tivesse essa proposta há 3 ou 4 anos atrás, agora estaria a perder dinheiro com o imóvel. Exatamente. Estás a ver? Por isso, eu não sinto concorrência, vejo, ainda há bocado estava a ver aqui as comunidades, tipo, pessoas investindo na mesma zona, no Norte, Aveiro, Porto, aqui em Lisboa, pessoas estão a fazer negócios todos, só na última semana foi para um negócio por dia, ou seja, há muito mais pessoas a fazer negócios. As comunidades têm capacidade de adaptação, então, ou seja, eles próprios, ou seja, tu assumes então que por exemplo, na parte mais formativa que tu tens, que as pessoas adquirem não propriamente parâmetros estáticos, mas bases que lhes permitam adaptação constante. Eu sigo esse princípio, ou seja, mesmo, por exemplo, nos infoprodutos, é muito comum ver aquele método, não é? O método não sei o quê que vai fazer ganhar X, pronto. Eu não sou muito fã disso porque é verdade que existe metodologia, existe formas de pensar. Agora, aquele método que tens que fazer
não sei quantas chamadas, estatisticamente, a abordagem tipo construtor de larga escala, estás a ver? Eu não tenho muito esse mindset. Okay. Agora, claro que existem, não podemos andar com de olhos tapados. Existe uma metodologia mais, não digo genérica, mas mais de alto nível para os teus objetivos. Ou seja, se tu tens um objetivo de já tens um capital e queres diversificar no imobiliário, a tua prioridade não é a metodologia, a tua prioridade vai ser outra. Não é? Segue esta metodologia e se tens este caso, tipo, só isto é que funciona para ti. E se tu não tens conhecimento nenhum e queres começar neste ramo, esta metodologia, tipo, este corredor estreitinho, tens que ir por aqui. Certo. Não existe isso. Existe a pessoa, ao entrar neste ramo, qual é que será a prioridade dela? Portanto, é mais uma metodologia por prioridades e não por método ao centímetro. Okay? Porque essas coisas mudam. É isso. Não é? E até as coisas que eu falo, ou seja, num momento pode estar a funcionar mais idealista, no outro momento pode estar a funcionar numa fase, se calhar tens que disparar, falar com toda a gente, numa fase inicial. Mais à frente, o que faz mais sentido é aquelas pessoas que falaste há 2, 3 anos atrás, nutrir cada vez melhor essas relações. Também já vais ter mais conhecimento do mercado, já sabes as tuas prioridades, não é? Agora quero o segmento de luxo, okay? Então se calhar faz mais sentido. Todas as pessoas que já falei, não falar com nenhuma delas, ir à procura de novas, ou então das 100 pessoas que conheci nestes últimos anos, falar com aquela que me vai ajudar agora neste nicho que eu me quero focar. Mas não é aquela metodologia, estás a ver? Se não tinha que haver metodologia para chegar ao segmento de luxo, metodologia para se já estás no mercado há 2 anos e meio, se já estás no mercado há 3, se já estás no mercado há 5, no mercado que se já tens conhecimento de se és engenheiro, por exemplo, porque há métodos para todos estes perfis. E isso é difícil de fazer, não é? Exatamente. Fazer aqui 300 ferramentas. É mais fácil até os colaboradores. Adaptar depois também ao seu trajeto, não é? E adaptar também às suas skills. Ensinar os princípios. Isso. E mostrar as prioridades mediante a situação e não tanto aquele método. Eu falava-te antes de começarmos, confidenciava-te antes de começarmos aqui este podcast que ontem eu falava com um dos meus sócios da Constru Justo que vinha aqui ao teu podcast e ele disse-me, sabes que o Ricardo na altura, em 2019, enviou uma mensagem. Foi? Ele começou a partilhar, o Rui, ele começou a partilhar na altura, ele tinha, em 2019 tinha uma página de Instagram, partilhava lá alguns negócios bem-sucedidos no imobiliário e é interessante perceber que hoje quem é referência já questionou todos nós, esta história, mas é importante, tens muita audiência também jovem que quer começar nisto e é importante que eles percebam de que todos temos um início e não há planta nenhuma que nasça já crescida, todos têm a sua semente primeiro para colocar no seu terreno e ele confidenciava-me, dizia, olha, em 2019 o Ricardo me dá uma mensagem a perguntar-me coisas, a questionar-me sobre os mercados onde eu andava envolvido, andava a partilhar, não sei se ele andava ali no mercado de Torres Vedras, a fazer umas coisas, ainda não estava no mercado com porta e tinha lá algumas questões tuas relativamente a imobiliário e hoje não é? Tornaste-te se calhar a maior referência nacional mas continuo a questionar porque não percebo quase nada na verdade. Sabes que o princípio da ignorância nós assumirmos que a nossa ignorância é eterna é a chave para nós constantemente estarmos a evoluir. Aliás, este podcast eu falei-te, não é? Nós íamos combinar o almoço e disse assim, não, eu tenho perguntas, a minha equipa própria está a começar não só a crescer, como também eu não posso estar ligado diretamente a ela, eu não consigo tomar conta de tudo, e a minha iniciativa de falar contigo foi, o Abrão tem aqui uma empresa de construção, tem aqui engenheiros, não sei o quê, eu estou agora a contratar um engenheiro, por acaso. Sim. Neste momento, o pessoal que trabalha direto comigo reporta muito a mim, empreitadas gerais também reportam muito a mim, à Inês, mas isto tem que deixar de acontecer, senão não vou conseguir crescer. Então pensei assim, com quem é que eu posso falar que já esteja mais à frente, não é? Com equipas, com empresas, com malta de obra própria, projetos e não sei o quê, que me possa ajudar nisso. E mandei-te mensagem, pronto. Optámos a fazer aqui neste modelo, que acho que é fixe para depois quem está lá em casa também tirar partido disto. Sim, espero que gostem e agora falando um bocadinho mais no âmbito da construção, coisas em concreto e diretas queiras perguntar, pergunta-me diretamente, dizer-te que a Constru Justo, que nasceu, falando agora mais em concreto do caso da empresa da construção e como é que ela foi evoluindo com o tempo. A Constru Justo foi uma empresa que nasceu em 2019, então com o âmbito de trabalhar para terceiros, e para eu criar bases, porque eu não tinha conhecimento sobre o ramo imobiliário e a forma de estar próximo também das pessoas do ramo imobiliário era, se tivesse uma empresa de construção, ok, as pessoas vão vir até mim. Bem, começamos então, o meu padrasto e uma arquiteta na altura,
percebi e na altura criei uma empresa aberta ao público ao estilo de imobiliária. Fiz um investimento elevadíssimo para criar um escritório XPTO. O que é certo é que as pessoas passavam na rua principal da Póvoa de Varzim, na Avenida Mouzinhos de Albuquerque, e assustavam-se com ela. Olhavam para aquilo e pensavam. Então é um conselho também que quero dar, e então vamos começar aqui nos conselhos para quem quer ter uma empresa de construção, para quem ambiciona também crescer nesse âmbito. Uma empresa de construção não é compreendida, vamos agora falar da linguagem das empresas de construção. Uma empresa de construção não é compreendida, não é bem compreendida pelos clientes num ambiente só de escritório. Não é muito bem compreendida nesse sentido. Inclusive eu passei de uma das ruas principais da Póvoa de Varzim, na altura, para um escritório em Vila do Conde, num segundo andar, quase sem visibilidade nenhuma. Porque o conceito, na altura eu queria impor conceito de luxo às pessoas, e era eu que estava a impô-lo. Não eram as pessoas que estavam a chegar até mim e a perceber que aquilo que a gente fazia era bem feito, com um nível de cuidado elevado, com noções e com práticas de construção de alto nível e de um rigor elevadíssimo. E eu tentei precipitar as coisas, percebi claramente que aquilo tinha sido uma má ideia, readaptei aquilo, as pessoas entravam na empresa, questionavam. Nesse primeiro ano, fizemos em 2019 100 e tal mil euros de faturação. Eu tive que assumir do meu próprio bolso, inclusive prejuízo nesse ano, paguei os ordenados, paguei as despesas, mas estava a tirar ilações e aprendizagens daquilo tudo. Passei para um escritório mais pequeno, porque o que é que acontece? Tu tens uma empresa que no primeiro ano está a crescer em termos de nome. Então, mesmo que tenhas uma empresa em prejuízo, nunca te esqueças de uma coisa: cada dia que passa e a tua empresa sobrevive no mercado, tu alimentas o nome da tua empresa e a tua marca. Então não é tudo prejuízo acumulativo, é prejuízo financeiro. E quando eu me lancei no negócio eu tinha poupanças, daí a importância de um empreendedor que se lança, não fazer all-in nos seus negócios é muito importante, porque por vezes há negócios que vão morrer simplesmente porque a pessoa não tinha o balão para aguentar no momento que tinha que aguentar. Percebes? Sim. Estás a entender isso, não é? Tu sabes este conceito. Então na altura foi muito importante eu ter uma poupança, porque se eu não tenho poupança e se eu não parto para o meu negócio a saber que ia ter dores de crescimento, eu ia partir uma perna, não tinha hospital para operar e ia morrer com aquela hemorragia. Exato. Então adaptei-me, fui para um escritório mais pequeno. Na altura comecei já a ter as primeiras noções de que, calma, arquitetura misturada com engenharia são coisas que não têm muito a ver, uma parte altamente burocrática, outra altamente prática. Não é à toa que engenheiros e arquitetos andam muitas vezes já a sair uns com os outros. E apesar de algumas empresas terem arquitetura e engenharia associada aos seus serviços, eu percebi que no meu formato não funcionava. Não quer dizer que noutros não funcionava. No meu, eu estou a partilhar a minha experiência. No meu formato não. Então nesse escritório comecei a pensar em eliminar a arquitetura. Começo também a pensar em algo que começo a ver, e o meu papel enquanto líder, eu não sou engenheiro, eu não tinha formação de base a nível da construção, eu tinha-me colocado no meio porque eu tinha tido uma má experiência na compra da minha casa com o meu construtor, terrível a gestão de cliente, horrível. Eu estava a comprar uma casa e ser maltratado pela compra da minha casa. Eu queria falar sobre um extra da casa e cada extra que eu falava parecia que tinha que ter uma reunião de condomínio para... eu sei que isto não é o cenário ideal, mas... eu sei que isto não é um cenário ideal, nem era isto que ia transmitir. Eu sei que isto aqui não deveria acontecer, mas em Portugal isto acontece. Há pessoas que se sentem oprimidas na compra da sua casa pelas empresas de construção que as estão a fazer. Infelizmente conheço alguns casos, hein? Amigos meus, coisas mesmo inconcebíveis. As pessoas terminam de fazer a sua construção, onde o seu maior desejo, em vez de ser viver dentro das casas, é sair, vendê-las e ir para outro lado qualquer. Isso é um processo que demora imenso tempo. Aquilo, se correr mal, é um processo mesmo traumático, não é? 2, 3 anos, 4 anos. É traumático. Não há acompanhamento psicológico para pessoas que fazem construção, mas se calhar é um nicho aí. Se calhar é um nicho que algum psicólogo, se quiser trabalhá-lo, pode trabalhá-lo, porque realmente é uma experiência que massacra muitas pessoas. E eu comecei a ver, algo está errado, meu. E se estas empresas têm sustentabilidade aqui no mercado em Portugal, quer dizer, uma empresa que deu toda uma experiência diferente disto não pode ter. Pronto. E funcionou. Depois fui para esse escritório. A seguir esse escritório eu percebi, calma, agora estamos aqui com problemas de logística. Eu agora tenho que alugar uma garagem para guardar coisas, sobras de materiais de escritório, sobras de materiais de obras. Bem, comecei a perceber, agora aqui o que faz sentido é acoplar a área de escritório com a área de logística, então fomos fechar o nosso primeiro armazém. E começo a perceber que as pessoas entendem muito melhor uma empresa no armazém.
que as pessoas gostam de chegar naquele âmbito e ver desarrumação de um armazém, começam-se a sentir num ambiente de obra. E veem que vocês trabalham, que não é só o escritório, não é? É isso. E começam-se a sentir num ambiente de obra, aquela dinâmica, a obra ainda nem começou, mas parece que para ela já começou. Entrar naquele ambiente, ver materiais, ver tijolos, ver sacos de cimento, ver cerâmicos, ver máquinas, ver isso tudo. Pá, ok. Começa a perceber o que é que a pessoa que procura construir gosta de estar inserida. Que ambiente a pessoa gosta de estar inserida? Ok, eu pago mais para um armazém com um escritório, mas este retorno vem da experiência, mais uma vez, que eu queria ao meu cliente. E o que é que onde é que isto converte? Converte na probabilidade de um orçamento ser adjudicado. Então comecei a perceber que eu precisava de entregar menos orçamentos, ou entregava os mesmos orçamentos e convertia mais. E não era só... As pessoas eram as mesmas. O que estava a mudar era a nossa compreensão. Era a oferta, a percepção, não é? A oferta se calhar era igual. Era a nossa compreensão das pessoas para connosco. Aí também excluo então a arquitetura nesse armazém. Na altura era um dos meus melhores amigos. Foi uma reunião muito difícil ter de terminar com a arquitetura e ter que despedir um dos meus melhores amigos. Foi uma reunião que posso-te confidenciar que até me emocionei, percebes? Até me caíram lágrimas a conversar com ele e ele para comigo. Mas infelizmente nos negócios nós percebemos que os negócios não são números, mas têm um propósito financeiro também, tem que haver sustentabilidade, porque senão depois o negócio não segue. Sim, a empresa é uma pessoa diferente e a pessoa tem que crescer. Foi muito duro. Começar o Abrão, que é uma pessoa muito sentimental, a ter que lidar com essas temáticas, foi muito duro. Mas vamos crescendo também com essas experiências. Algo muito interessante que eu também comecei a perceber foi que havia uma dinâmica muito complicada com subcontratações. Os meus maiores problemas em obra era por falhas de compromisso, mais do que a apetência técnica das pessoas, que nós até conseguimos fazer bem essa filtragem, íamos ver os subempreiteiros, ok, este carpinteiro, ou este ladrilhador, ou este aplicador de pelador são bons, ok, mas vamos ver o trabalho deles. Nós sempre fizemos isso. Fazemos sempre esse trabalho de bastidores. Começamos a perceber que, ok, nós agora só vamos ser competitivos no mercado tendo equipas próprias, porque as pessoas, outra coisa que as pessoas não gostam numa empresa de construção, subcontratações, é uma área muito sensível. Saberem que me estão a vir pedir um trabalho de trolhice, e ver que o Abrão está a contratar trolhas e está a comissionar o trabalho dos trolhas. As pessoas não gostam muito disso. Comissionar o trabalho dos trolhas? Imagina, tu não tens o trabalho, se tu não tens esse trabalhador na tua estrutura interna, tu vais ter que pedir um orçamento a ele e vais cobrar ao teu cliente final uma margem, não é? Uma margem sobre o trabalho dele. No fundo é uma comissão. No fundo não é uma comissão, mas é a tua margem. Exato, a tua margem. Ou seja, as pessoas... Eu comecei a perceber que o mercado ripostava a isso. E para onde eu queria ir, cada vez para não deixar de fazer obras porque as nossas reputações eram obras de 50 mil euros, de 30 mil euros, que eram boas, ok, começas por algum lado, mas eu percebi que queria caminhar para cada vez voos maiores, principalmente moradias de raiz, porque eu tinha apetências técnicas dentro da minha empresa, tinha capacidade técnica dentro da minha empresa para fazer coisas muito maiores e com qualidade. Então, como é que eu os tirava de lá, como é que eu pegava no engenheiro, como é que eu pegava naquelas pessoas e as levava para lá? Compreendendo os clientes. Os clientes comunicam contigo, às vezes nós não ouvimos, mas eles comunicam. Sim, Eu não quero interromper o teu vídeo durante muito tempo, apenas vou precisar de alguns segundinhos, por isso presta atenção. Eu sei que se estás a assistir este conteúdo, então és uma pessoa que provavelmente já investe em imobiliário, ou quer investir em imobiliário, ou até já és um daqueles investidores que tem vários imóveis na sua carteira. Agora, durante este e os próximos anos, a tua intenção é continuar a investir em imobiliário e escalar o teu portfólio, e que para isso gostavas de contar com a minha ajuda e da minha equipa, então a minha dica é que cliques aqui em baixo na descrição deste vídeo, existe um link para uma consultoria estratégica gratuita com a minha equipa, e onde a única coisa que tens de fazer é preencher um formulário para a minha equipa analisar e perceber de que forma é que vamos conseguir melhor ajudar. Esta sessão de consultoria estratégica é absolutamente gratuita, mas só vai fazer sentido para a minha equipa ajudar quem realmente se esmera na sua candidatura. Por isso já sabes, clica no link da descrição, dá o teu melhor na candidatura e espero que daqui a poucos dias estejas numa chamada diretamente com a minha equipa para percebermos como é que te podemos ajudar a evoluir e a crescer como investidor imobiliário. Agora, sem mais demoras, vamos voltar ao vídeo. E comecei a perceber então, ok, eu na altura tinha pai e filho a fazer peladura e alguns trabalhos para mim,
que estavam desaproveitados a fazer só pelador, porque já tinham estado na França, na Suíça, a trabalhar em construção civil, tinham muitas noções de acabamentos, muitas noções de muita coisa. Nós começamos a experimentar, ok, façam umas coisinhas. Então abordei-os uma vez, venham trabalhar para a empresa, eu preciso começar a fazer as minhas próprias equipas. Depois vamos pensar nisso. 2 vezes, bem, eu estava a ter muita dificuldade, porque há um desacreditar, quando a tua empresa não tem uma equipa, ainda, a primeira equipa é a equipa mais difícil de tu criares. Depois, na construção civil, há falta de mão de obra, mas é muito mais fácil a mão de obra chegar até a tua empresa depois de tu teres as primeiras equipas formadas. Porquê? Os primeiros que vieram, estas pessoas vão lá questioná-los. Olha, mas como é que é aí o ambiente? Mas pagam a tempo e horas? Pagam bem? Pagam mal? Como é que é os seguros? Como é que não é? E as EPIs? E o transporte para as obras? Como é que funciona? Esse feedback, ouvirem dos donos de obra que querem vender o seu peixe, é diferente de alguém que lá está e que... comunicarem com a mesma classe. Foi muito difícil. Assim que consegui o primeiro pai e filho a virem para a minha empresa, o Fernando, que é hoje o meu encarregado geral, é um atleta, já representou Portugal no Campeonato do Mundo de Ciclismo. É incrível. Ele trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, se eu preciso, e no final vai fazer 2 horas de ciclismo, ainda no final daquilo todo. Ao ginásio 2 horas. É muito engraçado. E é uma pessoa incrível. Sou muito grato a eles, porque foi por essas 2 pessoas, pai e filho, que vieram para a minha empresa, o Sr. António e o Fernando, o meu encarregado geral, que me trata por irmão. Que conseguiste atrair o resto das pessoas. E como é que... ou seja, tu sempre tiveste uma posição de gestão, digamos assim, não é? Porque não és engenheiro. Certo. Talvez acompanhar algumas obras, não? Comecei a perceber, de construção à série. Começaste a perceber no início, agora sabes muito mais. Sim. Mas como é que tu, à partida... para te focares nisso, no crescimento da empresa, lá está, na ambição de chegar a um tipo de produto diferente, mais alto nível e tudo mais. Como é que foi o processo de contratação? Basicamente tinhas o teu padrasto, não é? Como engenheiro civil, já com experiência. Certo. Tinhas ali provavelmente um 2 em 1, engenheiro civil e encarregado de obras. Não? Sim, ele faz tudo. Estás a falar do papel do meu padrasto? Não. Exato, porque foi por aí que começou, não é? Foi, o papel do meu padrasto era tudo. O meu papel do meu padrasto era o financeiro. Ou seja, o meu objetivo aqui é perguntar-te qual era o meu papel? A evolução dos papéis, ou seja, e o organograma que já existia, certo, ou que já existe agora, e que olhas para trás, ok, há este organograma que tens o engenheiro, depois tens o gestor de obra, depois tens não sei o que mais, e na altura o teu padrasto que estava tipo a acumular isto tudo, e depois as pessoas foste contratando, ok, o meu padrasto depois deixou de ser o gestor de obra e passou só a ser engenheiro, então foi a minha primeira prioridade. Depois a seguir a isso foi a equipa de peladura, muito importante, porque dá ali um grande avanço à casa, mas logo a seguir foi o eletricista, por causa de não sei o quê. Okay. Estás a perceber? Ok, percebi perfeitamente. E tem muita lógica. Então, primeiramente, esclarecer-te que, claro, o meu padrasto era claramente o âmbito técnico. Avalia-se, ou seja, todo o desenvolvimento de uma obra, o meu padrasto é que fazia, é que negociava as compras, recebia os clientes com as necessidades deles, se era uma reabilitação, se era uma construção, fazia as compras, fazia o orçamento, negociava as compras, geria a obra, entregava a obra. Então o meu padrasto fazia muita coisa na empresa. O Abrão dedicou-se àquilo que é as suas apetências naquilo, há muitos anos, desde que nasceu até que vai ser até que morrer. Eu dedicava-me, juntando com outra área que eu gosto muito, que é o digital. Mas então eu foquei-me sempre na experiência do cliente, ok? Eu foquei-me sempre em entender o que é que o meu negócio me transmitia à superfície, não de forma profunda. Profunda tem que ser tecnicamente. À superfície tu avalias tudo num prisma maior, não com tanta envolvência técnica, mas com um prisma maior. Eu criava primeiro ajustes de relação do meu padrasto. Eu ia às reuniões do meu padrasto com os clientes e saía da reunião a indicar-lhe, por exemplo, a ele como é que no desenrolar da conversa com o cliente, como é que era mais provável levá-lo para fechar um negócio do que para não levá-lo, porque um engenheiro está muito formatado para ser muito pragmático. Ferro, quantidade e não sei o quê. Reprimendas a pessoal de obra constante, são perfis muito duros, muito frios. O calor do cliente, depois ali há uma falha, estás a perceber? E era aí que eu entrava. Eu fiz muitas vezes reuniões, sem dominar tecnicamente toda a obra, fiz muitas vezes reuniões, eu próprio com o cliente, dando-lhe uma segurança do que era a construir justo. Como é que era a nossa garantia de obra?
como é que era a nossa filosofia do desenrolar de obra. E também fui alimentando isso também na cabeça dos funcionários, conforme eles foram entrando. Além disso, eu próprio fiquei responsável também de todo o desenvolvimento estratégico a nível das redes sociais, que vai desde um simples logotipo ao nome com que tu registas, até aos vídeos, aos criativos que tu crias online, à própria cuidado hoje a Constru Justo, desde as camisolas, às t-shirts, às botas, bem, uma série de coisas. Foi tudo pensado por mim, nunca pelo meu padrasto. Então havia aqui uma gestão de hard skills, Rui Santos, que é o meu padrasto, soft skills e outras componentes como cultura de empresa, digital e networking, Abrão. Então isto foi sempre criando. Hoje em dia o meu padrasto, a empresa foi evoluindo. Naquela altura era padrasto e não havia mais nada. Depois começaram a haver homens de terreno. Então era o padrasto, já havia homens de terreno que já podia delegar, já não precisava de ir tantas vezes à obra, por exemplo, o engenheiro, porque já tinha elementos que confiava, porque uma coisa é tu ter estruturas externas e tu ligas e dizes para olha, mas você já fez? O que é que acontecia, Ricardo, muitas vezes? Já fiz, chegavas lá e depois estavam por fazer. Percebes? O gajo tinha-se metido a andar, que se lixe. Estes gajos até se nem me pagaram, o cliente não é meu. Aquela história do cliente não é meu, eles que se lixem. Quando tu tens trabalhadores próprios, o cliente é de todos. Então, hoje, depois a empresa evoluiu, começou a crescer e evoluiu para ter o Fernando, que era nosso, nós no Norte chamamos de trolha, mas um oficial, era nosso oficial de primeira, a pessoa que percebia realmente os acabamentos e tudo mais, evoluiu para encarregado geral, já começamos a ter equipas. Essas equipas ao início não tinham chefes de equipas, eram equipas coordenadas pelo Fernando. Entretanto começaram a ser mais frentes de obra. Naquelas equipas das duas, uma, ou tu vais buscar um chefe fora, que é muito difícil de buscar equipas fora hoje em dia em construção civil, gajos que percebam realmente à séria, ou formas alguém daquela equipa para se tornar chefe. É difícil que não existem ou são muito caros? Porque normalmente são empresas maiores. Sim, são muito caros. E o trabalhador de construção civil é um trabalhador de construção. As pessoas atribuem a pessoas que têm pouca formação, realmente têm pouca formação, mas são pessoas que se conectam muito com ou seja, mas por outro lado, formação de cultura de empresa eles têm. Então eles valorizam muito a experiência que tiveram ao longo dos anos naquelas empresas. É difícil tu retirar as pessoas de outros projetos para comprarem o teu. E é esta a dinâmica que é difícil da boa mão de obra na construção civil. É possível. Eu lanço um anúncio com 300 euros de tráfego pago nas redes sociais e tenho 300 candidatos. Eu separo 50 candidatos que realmente percebem sobre construção civil, desses 50 alguns estão em empresas e são muito caros, outros, ou seja, existe uma dinâmica, mas há muita mão de obra em construção civil. Até posso falar dos próximos planos da Constru Justo. Os próximos planos da Constru Justo é ter a sua própria escola de construção civil. Então como é que surgem estas ideias? Como é que surge de tu constantemente estás-te a perguntar qual é as dores do mercado, qual é as dores da tua empresa. E as suas próprias dores, exato. Então, esse é o meu papel. O meu papel enquanto líder não é deixar que as pessoas tenham as dores no terreno e não sejam escutadas. As pessoas dizem-me essas dores, eu vou vendo-as, vou processando, mas só na evolução do organograma, só para não nos... Exato, vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Só para não nos perdermos. Portanto, tínhamos... Engenheiro só? Recapitula até agora só para... Tínhamos só um engenheiro, depois passamos a ter 2 trabalhadores de terreno, depois passamos a ter 8 trabalhadores de terreno que já requerem um encarregado geral. Isso foi tipo uma contratação que fizeste, vamos encher isto malta agora a sério, porque passaste 2 no terreno para 8. Sim, foi? Mas não foi por minha autoria. Eu na altura começo, e não falamos nesse aspecto, temos tanta coisa para falar, teria que ser um podcast de 5 horas, porque estamos a falar do âmbito da construção civil para terceiros. Eu depois começo a perceber outra dinâmica, que é como é que eu vou comunicar ao mercado que eu sei fazer obra-chave na mão. Como é que eu vou comunicar ao mercado que me podem confiar uma moradia de raiz, eles só estão a ver reabilitação. Pachum, Abrão, és tu que tens de fazer a moradia raiz. Dá à tua empresa e comunica aqui. Tu é que vais comunicar com o mercado aquilo que tu fazes, então, mas tens de ser tu a ter essa dor. Eu compro os meus primeiros 2 terrenos em pleno Covid, mais ou menos, ou antes do Covid, não, antes um pouco do Covid. Já os tinha comprado, mas depois mete aquelas burocracias, não vamos falar sobre aspectos burocráticos das câmaras, não é? Porque senão aí vamos nos espalhar ao comprido. Portugal tem muito para evoluir, agora com o Simplex pode ser que as coisas, não é? Mas pronto. Ainda estamos aí a puxar o sistema. É um bocadinho. Então faço o licenciamento de 2 moradias, começo a construir de raiz e começo, conforme vou transmitindo na internet as construções de raiz, a parte da estrutura, as fundações, começam a chegar os primeiros clientes. Opa, vocês constroem de raiz?
Pois. Mas se eu nunca tivesse começado eu próprio a construir, estás a perceber? Yeah. E os mercados comunicam connosco, as pessoas comunicam connosco, nós comunicamos com as pessoas, e neste diálogo constante que as empresas andam... Pois, tiveste que arriscar tu. Por acaso, eu, num evento lá nos Estados Unidos, conheci lá um construtor, e a abordagem que ele fez, lá está, pá, aquilo só no Texas, uma cidadezinha é um mercado novo. Tipo, ninguém te conhece ali, tu queres penetrar aquilo, é uma dificuldade gigante. Então, o que eles fazem é... Não têm dinheiro para ir fazer construções de raiz naquelas zonas todas, não parecem conhecidos. Agarram em clientes em que basicamente constroem a preço de custo naquele bairro, para depois, em bairros que estão a começar a crescer, para depois as pessoas que lá estão a ver terrenos, não sei o quê, veem lá as placas dele, para depois irem falar com ele, porque estão a ver ali tipo, uma coisa que vai evoluindo, não para, está, sei lá, 3, 4, depois são construções muito mais rápidas, não é? Cumprem os prazos e não sei o quê, mas eu achei interessante, ou seja, basicamente é tipo... Aqui. Tu decidiste pôr a carne no assador, compraste o terreno, pá, pagaste tudo do teu bolso, mas aquela, ou seja, uma estratégia de marketing que eles fazem é fazer a preço de custo, Ricardo, basicamente. fazer essas construções de raiz não era o melhor negócio imobiliário que eu tinha na altura. Se eu fosse analisar em termos de métricas só, por escolha técnica, eu dizia-te, não fazer aquelas construções de raiz. Estávamos quase a chegar ao Covid, a probabilidade de aumentos de materiais e etc. era grande, ninguém previa que fosse daquela escala, então claro, eu previa até uma rentabilidade. Imagina de 60 mil euros numa casa e acabei a ganhar 30. A ganhar, que não ganhas, tens que fazer dedução de custos indiretos e etc. A estrutura, no final ficas com 5 mil euros desse investimento. Em termos técnicos, isso não é uma boa opção. Só que depois há opções que podem ser contestáveis para quem não está profundamente dentro daquilo que é a tua visão há 50 anos numa empresa e não a vai entender hoje. Mas a tua decisão de ganhar 5 mil euros este ano e não 30 mil, se calhar vão-te levar a daqui a 20 anos tu ganhas 3 milhões. E se estivesses focado nos 30 mil, tu ias chegar daqui a 20 anos, estás a perceber? Porque é o mesmo princípio, não é? O mesmo princípio que aplicas para decidires ganhar só 5, é o que vais utilizar dali a 30 anos e que aí vai fazer sentido para fazeres não sei quantos milhões. É isso, então há muita dor que tem sido acumulada e que é acumulada por empreendedores para chegar a um caminho, e é uma travessia do deserto, que não há muitas garrafas de água pelo caminho, há pouquinhas, muito pouquinhas para tu ir gerindo, mas se tu vires qual é o teu oásis, tu vais-te mantendo e vais-te aguentando, porque é muito difícil e não é para toda a gente. Não é para toda a gente. E, por exemplo, nesse caso do Texas que tu estás a falar, existem 2 conceitos que eu gosto de falar, que é o custo de oportunidade e o custo de uma oportunidade. E nesse caso, esse empreendedor em específico sabe que esse era o custo de uma oportunidade. Sabia que sacrificar-se a trabalhar a zeros lhe iria permitir ter uma oportunidade mais à frente. E construir o bairro todo, basicamente. Então é importante nós entendermos estes conceitos também e não estressarmos demasiado, não irmos demasiado abaixo quando iniciamos os projetos enquanto empreendedores, porque há coisas que vamos simplesmente ter que passar. E não dá para saber tudo de antemão, há coisas que só nós é que vamos passar, porque se aplica só à nossa empresa, ao nosso negócio. Exatamente. Hoje, só te queria dizer, só em relação ao organograma, que evoluiu então de um engenheiro para um engenheiro e 2 trabalhadores, para um engenheiro e 8 trabalhadores, para um engenheiro e 8 trabalhadores mais um encarregado geral, para um engenheiro mais 12 trabalhadores, 2 chefes de equipa e um encarregado geral. E a Construjusto no Norte manteve-se mais ou menos dentro desta estrutura, porque temos um caminho diferente daquilo que eu aceitei hoje em dia a Sul, com o mercado, indo para o mercado da Comporta, de Troia, daquela zona do Alentejo, que é um nicho totalmente diferente, que estamos a ter desafios diferentes e onde tenho também outros argumentos. E neste momento é a mesma empresa com ter que fazer uma gestão diferente em mercados diferentes. Que exigem coisas diferentes, lá está. Coisas diferentes. No Norte, claramente, tens margens mais baixas, lá em baixo tens margens mais altas, mas outro tipo de dinâmicas muito mais desafiadoras, noutros aspectos, aqui noutros aspectos também. E no fundo a história da Construjusto tem sido esta ao longo de 5 anos, eu espero que seja ao longo de 50, que é conectar o trabalhar para clientes, com fazer algumas obras próprias e esta sinergia que vai existindo, o know-how grande que tu vais absorvendo de teres um volume também maior do que fazendo só umas coisas para ti. Ok, mas trabalhas para terceiros, trabalhas só para ti não era muito mais rentável, se calhar, mas cá não podia fazer o mesmo ritmo.
E o know-how que absorvo, o conhecimento que absorvo trabalhando para clientes, ainda que ganhe muito menos, ou que seja muito mais, às vezes, estar só a adquirir conhecimento, estar a volumar para formar pessoas, também tem o seu valor. Tem sido um percurso muito giro. E em termos de, ou seja, nesses cargos todos que tens, o engenheiro, o gestor de obra, essas coisas todas, as pessoas que tens na empresa, por exemplo, os teus gestores de obra, o que é que fazem, na teu ver, né? Por isso é que os continuas a ter na empresa, quais são os sinais de que estão a fazer um bom trabalho e que estão até a contribuir para o propósito, para o teu propósito da empresa? Ok, então... Neste caso, que se foca num segmento mais alto. Ok, o gestor de obra, tu atribuis a que figura? Aos engenheiros, ao diretor de produção... Alguém que, lá está, lidera a equipa, especialidades, que defina esta semana vai ser peladura, se aqui vai ser eletricidade. Okay. O que está ali mesmo, só lhe falta, e se calhar pode fazer isso de vez em quando, só lhe falta mesmo agarrar na espátula e estar na... Pronto, hoje eu entendo, e os meus sócios também, entendemos que as pessoas têm que ter, se elas quiserem, têm que ter um plano de carreira, acima de tudo. E tento que a Construjusto está-se a profissionalizar muito a nível de processos. Ainda agora estou a fazer um investimento elevadíssimo, já vou responder ao que tu me perguntaste, mas ainda agora estou a fazer um investimento elevadíssimo para lançar algo que eu não sei se existe em Portugal, na comunicação com clientes e um produto digital está a ser desenvolvido numa empresa de software, porque eu valorizo muito a experiência. E essa experiência não passa só para o cliente, passa para os próprios colaboradores perceberem que a empresa preocupa-se em como é que os clientes lhes entendem a eles, porque muitas vezes o cliente chega e há um afastamento com o trabalhador. Mas se essa comunicação for fomentada desde cima para baixo, o cliente sente-se à vontade e comunica bem com o servente, comunica bem com o engenheiro, comunica bem com o encarregado geral, comunica bem com o chefe da sua obra, e de forma muito organizada, e nós estamos a fazer isso. As pessoas, eu entendo que acerca do que estavas a dizer, do propósito, eles sentirem propósito, vai desde o servente até o diretor-geral. As pessoas têm que entender que são escutadas, que podem ser pertencentes ao negócio e que as opiniões deles são válidas, que muitas vezes são implementadas durante o processo da empresa. Eu quero que um servente tenha a ambição de ser um oficial de segunda e subir de categoria, que tenha que evoluir as suas capacidades técnicas, ok? Mas que isso vai ter repercussão no seu salário. Quero que o oficial de segunda veja o que é que o oficial de primeira faz, se interesse em evoluir, para subir e para ter um plano de crescimento de carreira. Quero que o oficial de primeira ambicione a ser um chefe de equipa, que o chefe de equipa ambicione a ser um encarregado geral daqui a amanhã. E daí adiante vai. Um engenheiro que hoje é diretor de produção. Eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas que estão dentro da minha empresa, por isso é que eu não paro, por isso é que eu não vou parar, porque no dia que eu parar, as pessoas vão parar de ter ambição, vão parar de perceber que eu estou a abrir caminhos. Eu quero abrir caminhos porque só se eu abrindo caminhos é que elas podem imaginar crescer. Se a empresa estiver estagnada, ninguém cresce, substituem-se. Substituem só. E eu, até onde eu conseguir, humanamente é muito difícil hoje em dia, e a minha saúde muitas vezes paga por esta demasiado agressividade nisto. Mas é muito isto, Ricardo. Eu quero que eles tenham um plano de crescimento sempre interno. Se eles quiserem ser algo, não é por mim que eles vão deixar de ser. As oportunidades estão lá. Resta a eles aproveitá-las. E acho que hoje em dia qualquer um dos meus funcionários percebe que se preocupar com a empresa crescer, não são os patrões os beneficiados disso. Somos todos. É um nome em conjunto que está à baila no meio disto tudo. Exato. É uma visão muito... não é comum na construção. Essa é tipo visão de startup quase. Sim. Mas aplicada à construção, que é um ramo assim meio cinzento. Eu se pudesse fazer todos os meus funcionários sócios da empresa. Se fosse fácil fazer isto, só que depois há pessoas que simplesmente às vezes entram e saem, aquela coisa rotineira. Mas consegues dar-lhes um bocado do bolo, não é? Um variável, não sei, uma coisa... Muito. Todos nós estamos agora a fazer novos planos de objetivos para as pessoas. Claro, isto é muito bonito, mas as coisas têm que resultar, não é? A empresa se daqui a amanhã tem 0 obras, como é que vou ter isto, não é? Claro. As coisas têm que ser alimentadas, têm que processar, mas eu acredito que se nós... São vários... É um malabarismo com, ok, vamos motivar as pessoas, mas não podes deixar cair as obras e depois tens que levar o nível das obras ao mesmo tempo que também dás... Isso é uma dinâmica muito agressiva. Não há um livro que explique isso. São centenas e centenas de livros, se calhar. É isso mesmo. A experiência vai-se construindo e, acima de tudo, eu quero te dizer que não há... E quero transmitir lá para casa.
Eu não quero que as pessoas nos ouçam e pensem, pá, está aqui uma fórmula mágica. Não, quantos caíram a fazer isto? Agora, nós se morrermos, eu acho que temos que morrermos, não é literalmente, não é? Mas se morrermos a tentar implementar a nossa ideia de negócio... Porque tu ainda não sabes se funciona, não é? Também só tens 5 anos. Sim, que morra pelas nossas... E eu também, só em vista há 5 ou 6. Mas que morram pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita que funciona. Porque aí morreremos em consciência, morreremos assim, pá, tentei à minha maneira. Estás a ver? Fizeste o que querias, não andaste a seguir ordens e templates e não sei o quê. É isso mesmo. E depois a culpa é do livro que leste. Então, mas aqui, ou seja, eu estou aqui a querer exprimir em termos práticos, não é? Porque eu preciso... Sim, força, tudo o que tu quiseres. Ou seja... Até o que é que essas pessoas fazem? Se calhar isso é uma coisa curiosa, porque eu imagino o que é que isso faz, mas se calhar posso estar errado. Eu nunca tive uma empresa de construção, por isso. Portanto, o chefe de equipe, se calhar começamos por baixo, vamos definir tipo até o servente, o que é que o servente faz? O de primeira e segunda possível, não tem um oficial primeira, oficial de primeira, segunda, terceira. Pronto, se calhar então é o seguinte, vou-te explicar então dessa forma que é mais fácil. Um servente, por norma, faz apoio. Se bem que o próprio servente mudou ao longo dos anos, mas... Neste momento, na tua empresa... Neste momento, o servente prepara a massa, vai buscar materiais de apoio à execução para todos aqueles que estão ali, faz também cimento, não é? Pronto. É mais estas tarefas um bocadinho mais básicas da construção. É a primeira linha, não é? É a primeira linha mesmo. Portanto, o oficial de segunda é uma pessoa que já tem mais algumas apetências, já domina ali o reboco, já domina um pouco ali da betonilha também, já domina um pouco não, já deve dominar alguma coisa, já não faz, se tiver que fazer massa, a consistência da massa já não tem que ir lá ajustá-la muitas vezes, já não vem a massa mais aguada, outras vezes com consistência a mais. Já é capaz até de instruir o servente naquelas tarefas de apoio, se está a perder muito tempo, se está a demorar muito. Quando vais para um oficial de primeira, uma pessoa que já abrange todas estas tarefas, tiver até que ser servente, ele vai ser, porque na Constru Justo nós temos uma filosofia, por exemplo, que não há criados de ninguém. Se um servente tiver que fazer massa, porque o seu oficial primeiro tiver que fazer massa porque o servente estava naquele momento ocupado a buscar não sei o quê, vai fazer, não há aqui criados de ninguém, as pessoas têm que respeitar-se também na obra. Então o oficial de primeira já percebe, por exemplo, o de ladrilho, já sabe fazer, a maior parte deles já dominam o capoto de forma exímia, domina quase tudo aquilo que se faz no terreno, ele sabe executar praticamente. Mas que, por exemplo, canalização, alguns talvez, outros não. Sim, mas eu tento ao máximo, Ricardo, que não façamos na Constru Justo os picheleiros, os canalizadores. São canalizadores. Okay. Os eletricistas são eletricistas. Efetivamente, se for preciso passar um cabo, se for preciso fazer alguma coisa, se for preciso desenrascar uma tubagem ou alguma coisa, engata-se, estás a ver? Mas tem a noção de, mas não é a responsabilidade deles. Nunca. Não. Até porque lá está, eu quero que eles sejam especializados em algo, eu não quero que eles saibam sobre tudo, eu quero que eles sejam muito bons naquilo que eles fazem. Então eu não tenho canalizadores na minha empresa, portanto, na estrutura própria, não tenho eletricistas na estrutura própria, até porque também respeito muito o know-how dessas áreas e para ir buscar, quero buscar especialistas, não quero que as pessoas tenham noção quero buscar especialistas, porque as consequências de um canalizador executar mal é muito grande. São muito elevadas as consequências. E não é a tua prioridade focar-te em ter os melhores canalizadores? Não. Um chefe de equipa é alguém que é capaz de fazer todas as tarefas que faz um oficial de primeira, mas, para além disso, coordena-os a todos. Está a perceber se o servente está perdido e não sabe o que é que anda ali a fazer, ou seja, preocupa-se em coordenar, por isso é que ele chefia aquela equipa. E, efetivamente, até nas soft skills tem que ter algo mais. Se houver um atrito entre trabalhadores, e ele vai ter que ter capacidade de gerenciamento daqueles 4 elementos que estão ao seu encargo, ok? O encarregado geral está acima destas figuras, destes chefes de equipa, é, por norma, alguém que domina todas as valentes da execução, todas as valências da execução, porque se tiver que exemplificar, se tiver que dar o exemplo, é de forma prática, e eu gosto que os meus encarregados gerais não sejam aqueles encarregados gerais que andam a passear de livrinho só, não tenho esses na empresa, estão demasiado em contacto com o terreno diariamente para eu ter que ter alguém só de livrinho e a dar umas instruções. Não, eu gosto, os meus pelo menos, são pessoas que se tiverem que fazer massa, se tiverem que aplicar um cerâmico, se tiverem que fazer o que tiver que fazer, eles vão lá e exemplificam por eles próprios.
coordenam os chefes de equipa, têm reuniões e WhatsApps internos, só com os chefes de equipa, para saber os ambientes abaixo, comunicam com os engenheiros. Para os engenheiros não comunicarem com os chefes de equipa, é demasiada comunicação, comunicam com o engenheiro que faz direção de obra. O engenheiro que faz direção de obra, neste momento eu tenho um a norte e um a sul. São pessoas que praticamente são engenheiros que passam muito do tempo em obra a ajudar o encarregado geral, que muitas vezes o encarregado geral coordena os chefes de equipa, tem o sentimento do terreno, o que é que se passa, mas está lá a executar. O engenheiro já não executa. O engenheiro está a ver as imperfeições da execução, a varrer todas, o diretor, o que faz direção de obra, está a ver todas as imperfeições no terreno, atrás de todos eles, a dar as indicações e a comunicar com o escritório, com a parte das compras, dos orçamentos, alguma coisa que foi mal feita, bem feita. Então o elemento da direção de obra é isto, faz os autos de medição, faz comunicação com o cliente quando vem a obra, é a primeira figura para comunicar com o cliente sobre alguma coisa que está a acontecer em obra, sobre alguma coisa relacionada também com o aspecto financeiro, faturas e coisas que tenham que estar a autos de medição, extras que o cliente queira pedir, é essa figura do diretor, do engenheiro de direção de obra que faz. Depois entra, hoje em dia o meu padrasto é o diretor-geral, pronto, já tem agora uma coisinha, uma posição um bocadinho mais pomposa. Antes era ele que fazia isso tudo, não é? Antes era ele que fazia tudo. O meu padrasto, no início da Constru Justo, era engenheiro e esteve a fazer obra. O meu padrasto esteve a assentar chão. Engenheiro civil, esteve a assentar chão. Esteve a meter louças sanitárias ao sítio, por exemplo, estou-me a lembrar de um cabeleireiro que a gente fez, uma obra para aí de 15 mil euros. Ou seja, todo o pessoal, por exemplo, agora tens que substituir ou tens que contratar um novo diretor-geral, não, geralmente só um, mas... Diretor de produção. Um diretor de produção, por exemplo. É o meu exemplo. padrasto. Mas tens que agora, imagina, ele já não pode, tem montes de obras, a empresa cresceu... Sim. Outro diretor de produção. Que tenha... Ou seja, as pessoas que neste momento ocupam esses cargos, pelo que eu percebi, corrija-me se estiver errado, foram pessoas que lá ascenderam dentro da empresa. Portanto, aquele pai e filho, não é? Que entretanto um deles é já diretor de obra ou... É encarregado-geral. Encarregado-geral. Portanto, cresceram dentro da empresa e cresceram, pronto, com a mão na massa. Agora, se precisares de buscar outro, nada te garante que essa pessoa também já tenha tido, mas pode ter os engenheiros, por exemplo, que fazem direção de obra hoje a norte e a sul, são pessoas que entraram do zero. O diretor a direção, aliás, essas duas posições criei já há cerca de um mês e meio, com a expansão para a Comporta e a necessidade de ter o meu padrasto a fazer uma figura de 15 dias no sul de Portugal, 15 dias no norte de Portugal. Já não dava para ser diretor de fazer direção de obra diária onde estava. Tive que criar essas duas posições. Não havia engenheiros na empresa. Vais ter que criá-las de raiz. Entrevista as pessoas, vês quem é que se adapta mais à filosofia de trabalho da tua empresa, quem é que tem algumas características técnicas também, obviamente, e de experiência que se adaptem. E foi criado entre o engenheiro Bruno, agora na Comporta há cerca de 15 dias, e o Eduardo entrou há cerca de um mês e meio no norte, que fazem a direção de obra, e o meu padrasto está na retaguarda, na nova posição de diretor de produção, tem sido muito giro isto. Na administração, que hoje somos 4 rapazes, o Rui, que já comunicou contigo um dia, o Rui Maria, que tem um conhecimento absurdo, é mesmo a tua praia, porque é imobiliário, puro e duro, e começou no mercado de Lisboa, Torres, a fazer uns investimentos, uns apartamentos para arrendar, buy and hold. Depois especializou-se muitíssimo no mercado da Comporta, já com um passado também da família que já tinha lá imóveis já há 20 anos, 20 e tal anos, então não foi propriamente algo virgem para ele. E hoje é o nosso especialista de imobiliário. O Abraão está numa vertente de gestão de redes sociais, de cultura de empresa, e gosto de ir ao terreno, comunicar também e perceber que dinâmicas no terreno é que estão a funcionar ou não a funcionar. Depois existe o João, que é um sócio, o João e o Cláudio, que são 2 sócios novos, que chegaram até mim com interesse em investir no imobiliário, e acabei por lhes dizer, por gostar tanto deles e eles gostarem tanto de mim, que disse, olha, e se calhar juntávamos bem, eu abria aqui a sociedade a mais gente, vocês não querem entrar? Eles, pronto, avaliaram, ok, os investimentos envolvem construção, e o João é engraçado, que é uma figura, até é um empresário renomado no país, não é? É dono, em conjunto com o pai, da maior transportadora nacional portuguesa, a TGA.
E se tornou sócio do Abrão, não é? Que veio do rendimento de reinserção social há 10 anos atrás e criou uma empresa com 2 funcionários. Então isto é um trajeto que se vai fazendo e caminhando. Depois temos o Cláudio, que tem um cabeleireiro no Porto, e que o João, como está tão preenchido na TGA com tanto assunto, com 2.000 e tal caminhões, com 1.200 funcionários, e muitas vezes não consegue estar connosco, o Cláudio entrou como uma figura de representatividade dele, muitas vezes para os assuntos que ele não consegue estar envolvido, e hoje a Construjusto suga de um processo que já vem sendo aprimorado há 50 anos na TGA, de importação de processos que estão lá a ser agora implementados também na Construjusto para fazê-la também crescer de uma forma mais correta, com know-how, e daí que eu sou muito abençoado por abrir este projeto a mais pessoas, por estar com estas pessoas. E tu começaste, tinhas a totalidade do projeto? Na altura não. Ou foi com o teu padrasto? Não, na altura comecei com um rapaz que era do trading também, mas que ao fim de um ano mais ou menos ele percebeu, isto é muito difícil, isto é muito dinheiro, quando é que a gente vai rentabilizar? O que é isto? De empresas... Não, se calhar vou comprar um apartamento aqui, outro acolá, fazer assim umas coisinhas, que isto é muita dinâmica. Lidar com pessoas, problemas. Não era verdade. E eu disse, pronto, realmente isto aqui não é muito com o teu perfil. E então separamos-nos começamos em 2019, logo ali em 2020, 2021, fiquei sozinho. Depois começaste interessante, ou seja, isto seria outra conversa, que é o princípio para abrir o capital da empresa, não é? Mais do que investimento, pelo que eu percebo, também é know-how. É uma pessoa com... Foi isso principalmente que eu fui buscar, mais do que o investimento. Foi buscar o know-how, obviamente o networking também, não é? A conexão, a relação humana. Quantos mais formos, mais pessoas alimentam a Construjusto de contactos, não é? É algo que é consequente, mas mais do que tudo, João, Ricardo, estamos a falar do João, Ricardo, eu acredito mesmo no poder da conexão, no poder das pessoas, e eu sou muito mais feliz a abrir uma garrafa de champanhe e a dividir por 4 copos do que a virá-la sozinha e ficar a vê-la, a ver aquele copo. Então, sou apaixonado por sociedades, acredito muito na potencialidade delas e, ao contrário daquilo que se pregou em Portugal, acredito que quem quer chegar a patamares pelo mundo fora e competir realmente por patamares diferenciadores, obrigatoriamente vai ter que se conectar com mais pessoas. Tem que ser... Como houve um investidor aqui grande que eu conheço a dizer, um gajo sozinho não se safa. Investidor imobiliário também. E é verdade. O safar, se for por princípio... Os objetivos, não é? Se quiseres fazer 1, 2, 3 casas por ano. Sim. Mesmo assim é impossível, no imobiliário é impossível. Sim. Vais precisar de incubador, vais precisar do arquiteto, do advogado, do associador. Tipo, esquece, não dá. É muita coisa. E nós estamos muito bem, agora estamos muito ambivalentes na administração, que há um especialista de imobiliário, há um especialista de online, estou agora a participar, por exemplo, num podcast contigo, e eles não têm muito essa figura, se chamar, eles são super tímidos, não gostam destas coisas. Tem uma figura de gestor altamente processual, altamente processo, altamente financeiro, que é o João. Depois tem o Cláudio, que é uma figura de apoio, que é muito importante para estas pessoas todas que estão envolvidas em muitas outras dinâmicas. Então é tudo complementar. Isso é que amanhã a Construjusto tiver 100 sócios em Portugal, se fizer sentido, para mim não há problema nenhum, porque eu estou aqui, quando criei a empresa de construção, era para ela ser uma diferenciadora. Se ela pudesse ser uma diferenciadora a nível mundial, está tudo bem, vou morrer feliz, porque não é mais menos um zero na conta que me satisfaz. Aí eu olhar daqui a amanhã o meu filho dizer, pai, fizeste isto, foste mesmo tu, começaste mesmo do nada, e isto é assim, isso aí, essa porcaria a mim vai-me satisfazer, vai ser a maior riqueza interna, é o meu filho daqui a amanhã, ou os meus filhos se tiver mais a olharem e dizerem, está aqui a obra feita. E vês tu também, não é? Aquele desejo que tinhas lá atrás, ter um impacto, impactar, não é? Por isso é que diversificaste o trading. Sim. Foi teres um impacto físico, e o imobiliário acho que é um dos melhores veículos, não é? Não constróis de raiz, metes montes de pessoas a trabalhar, tipo, é uma coisa muito física mesmo. Lidas com pessoas, vês as dores das pessoas, tentas colmatá-las. O imobiliário é, ao contrário do que as pessoas pensam, e eu sei que tu pagas um bocadinho com isso também, injustamente, não é um veículo só de fazer dinheiro, não é. É um veículo que envolve muito mais do que isso. Diariamente tu lidas com as pessoas de obras, certamente já falaste da vida só com elas, não só de trabalho. Sim. Há uma envolvência como em qualquer outra área. Esta é uma área que... E é muita gente, é uma coisa. Mais uma obra, se tens duas ao mesmo tempo, as pessoas estão numa, não estão na outra. Portanto, é um tipo de... Não é uma fábrica, agora vamos produzir mais 200 coisas, vamos duplicar a produção, mas consegues fazer isso com uma máquina nova. Sim. As obras também consegues de alguma forma, mas se tens duas obras ao mesmo tempo, as pessoas não conseguem dar dois sítios ao mesmo tempo.
Nós agora também, nós agora só para terminar esse ponto, só na Constru Justo também, estamos com novos desafios pela frente, que agora pretende colmatar algumas necessidades, e tu sabes, no imobiliário em Portugal, muitas vezes é os prazos que nos matam, não é? Tu sabes isso, é os prazos. E não me refiro aos prazos que demoras a vender uma casa, nem me refiro aos prazos que tu demoras a tirar um inquilino que não te paga de uma casa. Eu falo sobre os prazos que demoras às especialidades de entrar em obra, que muitas vezes... Já que é falar dos licenciamentos, isso era outra. Exato. Sim, então agora temos uma política de transversalidade, espero que a Construção consiga ramificar agora para outras frentes e teremos assunto para outros podcasts, se calhar. Impecável. Olha, eu gostei muito da conversa e adorei toda a conversa, mas esta última parte acho que foi extremamente prática, mesmo para quem está lá em casa a ouvir nesta componente da obra. Foi mesmo interessante saber, desde o servente, as modalidades todas, as responsabilidades, isso. Até para quem é investidor, mesmo que não queiram ter uma empresa de construção ou terem pessoal próprio, saber como é que a obra está organizada, não é? Sim. Lá está. É isso que tu passas também aos teus clientes, que é a responsabilidade das pessoas que lá estão, a responsabilidade de cada uma delas, para o cliente não chegar lá e começar a falar com o servente a dizer que aquilo está mal e o servente, mas eu só estou aqui a fazer massa. Sim. Não é? Ao início, quando não tens, tem que ser. Mas depois, como bem preocupaste com esse tipo de coisas. A organização. Vai desde as coisas mais pequenas até à execução. Mesmo. Mas olha, parabéns pelo teu percurso. São apenas 4, 5 anos e já, uma estrutura que se calhar muitos empreiteiros com 20 ou 30 anos ainda não perceberam que existe. Tem ainda, mas não perceberam que existe. Sim, eu agradeço-te. Tenho muito orgulho naquilo que realmente construí até agora, principalmente por conseguir manter os meus valores enquanto pessoa no meu negócio e poder sair à rua sem que nenhum cliente meu ponto de dedo ou quer que seja, bem pelo contrário. Então isso para mim vale tudo. Espero manter-se assim por mais 50 e mais uma vez também dizer-te a ti para continuares com muita força naquilo que tens feito, que tem evoluído o país, e dizer esta palavra é forte, evoluído o país, e é mesmo. Foi disruptivo aquilo que tu fizeste, o teu trajeto até agora, e continua com os teus podcasts, com o teu livro, que tem imenso sucesso também, que faz falta jovens como tu no nosso país, que não tenham medo de enfrentar preconceitos e força no caminho, Ricardo. Fazemos aqui o nosso contributo. É um país pequeno, por isso acho que já se nota uma diferença. Muita. Não, claro, faço o meu contributo, mas muitas pessoas, lá está, juntam-se em grupos e tudo mais e vê-se coisas mesmo completamente inacreditáveis com base em... Lá está, um movimento, chamemos-lhe assim. Como tu começaste e estás a continuar na área de construção, se daqui a 10 anos toda a gente adopta os teus standards ou uma variância disso, ao invés de calhar as coisas serem... Pronto, ao invés dessas coisas continuarem tão estagnadas como têm estado até Portugal agora. precisa. A nossa cultura é uma cultura algo com alguns problemas nesse sentido, e precisamos quem nos faça sonhar, quem se exponha com mostrar que é possível, não é? Mostrar que é possível, que absorva o atrito que isso cria, infelizmente, mas é preciso, e cá estamos para fazer as pessoas acreditar que com trabalho, resiliência, muito acreditar, é possível. É isso, é que é o objetivo destas conversas, este podcast, por isso, olha, novamente obrigado, Abrão. Depois eu deixo os teus links, o teu perfil da Constru Justo, para o pessoal ver na prática sobre o que é que estiveste aqui a falar, as tuas obras, as coisas todas. Acho que é muito interessante. Agradeço-te. E boa sorte lá em casa também, para quem está no mesmo trajeto que nós.